Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Neste momento eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, capítulo 7, do verso de número 21 ao 23, que diz assim: o tema é: quem entra no reino dos céus? No verso 21 ao 23 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, 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 não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Glória a Deus. É uma palavra, a palavra do Senhor, ela diz que toda escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir o homem, o homem de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para... A Bíblia fala que ela penetra juntas e medulas. Se você der se você levar um tiro, o tiro pode até atravessar o seu corpo de um lado ao outro. Mas a palavra de Deus é a única que tem poder de atravessar alma e espírito. Então a palavra de Deus, ela tem um poder eficaz e eficiente nas nossas vidas, porque ela traz transformação. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. No Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus que escreveu João, verso 1, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então no princípio era o Verbo. Verbo quer dizer palavra. Então no Evangelho de Jesus, que escreveu João, capítulo 1, João, ele está dizendo: olha, no princípio era o Verbo, ou seja, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Isso está escrito no Evangelho de Jesus que escreveu João, capítulo 1. Agora vamos para o livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus falou: haja luz. Quando Deus fala, Deus Pai fala, ele libera a palavra. E pela autoridade da palavra liberada por Deus, cria-se tudo pelo poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra terra ela era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então lá estava no princípio com Deus, Pai, a palavra, que é o Verbo, e o Espírito que pairava sobre a face das águas. Então estavam os três no princípio com Deus. 1 João capítulo 7, verso 5 diz: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito.
E os três é um só. O Pai, que é Deus, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito, que se formam a Trindade. Então, no princípio era a Palavra, que é Jesus. Então, no princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era, ou seja, é Deus. Então, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, nesse pouco tempo, você pode compreender que a própria Bíblia explica ela mesma. Então, no Evangelho de João, no verso 1, no capítulo 1, está falando algo que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, que também encontramos no livro de 1 João, capítulo 7, do verso 5. Então, a própria palavra explica ela mesmo. E aqui nós lemos no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 7, do verso de número 21 ao 23, e o tema é: quem entrará no reino de Deus? É uma pergunta: quem entrará no reino de Deus? Então aqui no verso 21 ao 23 tem a resposta, e dizendo: olha, nem todos, preste bastante atenção, nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará então? E aqui tem a resposta. Ele está dizendo: olha, nem todos entrará no reino do céu. Quem diz aqui? O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Ele diz: nem todos entrará no reino dos céus. Aí ele diz, ou seja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Então não está dizendo qualquer pessoa, está dizendo, aqui está falando de cristãos. Aqui está falando daqueles que professam a Cristo. E ele está dizendo: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará no reino dos céus então, Senhor? Mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai, ela é o oposto da nossa vontade. No livro de 1 João, capítulo 2, no verso 17, diz: o mundo passa e as suas concupiscências, que quer dizer vontades. O mundo passa e as suas vontades, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então está dizendo: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai, que estás no céu. Então, esta palavra, ela é bastante eficaz e importante para nós, não somente sermos ouvintes, mas praticantes desta palavra. Então, a palavra do Senhor, ela instrui, ela nos transforma e ela nos capacita, nos molda, né? Então, a palavra do Senhor, ela diz: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. A vontade de Deus, a vontade do Pai, é o oposto da nossa vontade. E como nós vamos compreender, ou conhecer, ou entender a vontade do Pai? O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina na sua própria palavra, dizendo: examinai as Escrituras, para que vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são delas que de mim testifica. Por que necessitamos de testificar de Jesus? Quando ele diz examinai as Escrituras, quando você vai em um laboratório, ou em um hospital, em um consultório, você faz um exame. Você vai fazer um exame para você ver
qual é a raiz daquele mal que você tem sentido. Então você vai fazer um exame. O que é um exame? Você vai estar pesquisando ou buscando a fundo a raiz do problema. Mas quando Jesus ele diz aqui, examinai as escrituras, ele está dizendo, olha, se aprofunde em me conhecer. Se aprofunde em se achegar a mim. Ele diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então, quanto mais você procura examinar as Escrituras, conhecer Jesus através das Escrituras, mais você está próximo dele, mais você compreende a vontade dele sobre as nossas vidas, mais nós compreendemos a vontade dele nas nossas vidas. Então, por isso que é importante nós estarmos tirando o nosso tempo para aprender, para conhecer, para ter intimidade com ele. Por isso que ele diz aqui, olha, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque nem todos estão preocupados em conhecer a vontade do Senhor. Nem todos estão preocupados em fazer a vontade do Senhor. Por que eu falo isso? Porque se tivesse preocupação, olha, se tivesse preocupação, no final diz o quê? Ação. Tinha ação. Se tivesse preocupação, tinha ação. E a ação gera o quê? Gera atitudes. E que atitudes são essas? Eu vou tirar tempo para ele. Certa vez Jesus estava na casa de Marta e Maria, e a Bíblia diz que Marta, ela estava cuidando dos afazeres. Jesus, ele veio estava na casa de Maria, de Marta e Maria. Marta estava cuidando dos afazeres, arrumando a casa, preparando alguma coisa, e Maria, ela se assentou aos pés de Jesus. Ela se assentou para ouvir Jesus falar. E Marta, vendo aquilo, ela se indignou e disse, mestre, não te importa que Maria venha me ajudar? Porque eu estou trabalhando sozinha? E Jesus advertiu dizendo, olha, Marta, Marta, você está muito ociosa e fadigada. Maria escolheu a melhor parte, e essa dela não lhe será tirada. Então, quando nós tiramos tempo para a palavra de Deus, nós estamos ganhando tempo. Nós estamos adquirindo mais tempos de vida, porque estamos nos preparando para a vida eterna. Então Jesus, ele diz aqui, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então quando você tira tempo para a palavra, tempo para conhecer mais de Jesus, você está salvando a sua vida. Como ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pegue cada dia a sua cruz e siga-me. Né? Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Então, ele está dizendo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por quê? Mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, olha, o que esta palavra nos ensina aqui. O que esta palavra traz para nós aqui nesse momento é que não é porque eu estou na igreja, não é porque eu tomo ceia, não é porque eu batizei, não é porque eu estou na igreja todos os dias, que eu já estou salvo, que eu já vou para o céu. Ele está dizendo, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Não é porque eu estou na igreja todos os dias que eu estou fazendo a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é renunciar. É ter um novo nascimento. É ter uma vida transformada pela palavra.
Certa vez Jesus conversando com Nicodemos, Nicodemos pergunta para ele: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai e fala para ele: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí ele pergunta a Jesus: mestre, como posso nascer de novo sendo já velho? E Jesus ele vai e fala para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. E qual era essa água que Jesus mencionava? Sendo que Jesus não batizava, a Bíblia diz que quem batizava eram os discípulos de Jesus. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos: olha, Nicodemos, a água que Jesus falava era a palavra. Então Jesus estava dizendo para Nicodemos: é necessário nascer da palavra e do Espírito. Nascer da palavra e do Espírito. Então o cristão que ele tem um novo nascimento verdadeiro, esse novo nascimento não é gerado pela sua vontade, mas sim pela vontade do Espírito Santo, guiado pelas Escrituras. Não tem como você se santificar sem as Escrituras, não tem como você conhecer Jesus sem ler, sem estudar, sem examinar, sem procurar conhecer. Então é a palavra de Deus que nos revela Cristo. É a palavra de Deus que nos enche de Cristo. Então é necessário nós tirar tempo para a tua palavra, para conhecer a vontade dele. E ele mesmo diz: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Por quê? Porque nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe de todas as coisas. Então a nossa preocupação não é de quem não está fazendo. A nossa preocupação tem que ser: eu estou fazendo? Eu estou no centro da vontade de Cristo? Porque a Bíblia não te diz para você examinar o teu irmão. Ela diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E qual é esse exame que ele está dizendo? É você se colocar no espelho, diante do espelho das Escrituras, e olhar para si mesmo e dizer: a minha vida está de acordo com a palavra ou não? A minha vida, eu realmente tenho feito a vontade de Deus ou não? Porque a palavra aqui, toda dúvida que gera na nossa mente acerca da palavra de Deus, acerca dos caminhos do Senhor, acerca do Senhor, encontramos respostas dentro da Bíblia. Todas as dúvidas que tem na nossa mente, se você abrir a palavra de Deus, você vai encontrar resposta. Entendeu? Então, aqui a palavra do Senhor, ela é categórica, ela é clara, ela não tem sombra de dúvida. Não tem como nos enganar quando nós abrimos o coração, quando nós abrimos os nossos olhos para enxergar com clareza a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpa, nos purifica, ela abre os nossos olhos para que venhamos enxergar com mais clareza a vontade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Qual é essa transformação? É a palavra. Quando você vai lendo, a própria palavra vai transformando você de dentro para fora. Então ela vai transformando o seu entendimento, vai mudando os pensamentos, vai mudando as vontades, vai mudando as crenças limitadas que criamos na nossa mente. E ela vai trazendo nós a revelação da verdade. E a verdade vai transformando, vai libertando. Por isso que ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a própria palavra, a própria verdade que nos liberta, ela abre os nossos olhos. Ela nos motiva a mudar. Ela nos motiva a querer mais Jesus. Ela nos motiva a amar mais Jesus. Porque você vai lendo, você vai se apaixonando mais por Jesus. Você vai querendo mais saber de Jesus. Então,
Por isso que o inimigo, ele tenta diariamente nos distrair com coisas desta vida, para que você não tenha tempo para ler, para que você não tenha tempo para conhecer a vontade e nem fazer a vontade de Deus. Porque como você vai fazer, como vamos fazer a vontade se não sabemos, se não conhecemos e se não tiramos tempo para conhecer? Quando você começa a trabalhar em uma empresa, você está tão interessado ali em ser contratado, porque você e ter um bom desempenho naquela empresa, porque você visa lucros, visa ganho, porque você entra numa empresa ali visando isso. E para você alcançar isso, tem sacrifícios. Se você começa ali em uma empresa que você vai trabalhar com vendas, e você não tem práticas em vendas, você vai estudar, você vai procurar aprender, você vai chegar no patrão e vai perguntar como eu faço, como eu atendo. Você vai dar ouvido àquela pessoa que vai te estar instruindo você a trabalhar. Por quê? Porque você está visando isso. Está visando isso. Então você tira tempo, você dedica tempo. Não tem tempo, mas você vai. Por quê? Porque você quer a vaga, quer o emprego, você quer ter um desempenho, você quer a recompensa. Entendeu? Então, o inimigo, ele quer nos distrair, colocando na nossa mente de que ler a Bíblia não é mais necessário, de que ler a Bíblia não é importante, mas é muito importante, é muito necessário. Nós necessitamos, não tem como você conhecer Jesus se não passar pelas Escrituras. Não tem como você aprender a fazer a vontade ou conhecer a vontade de Deus sem passar pelas Escrituras. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece. Por quê? Por falta de ir à igreja? O meu povo perece porque não, a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que tem muitos escândalos, muitas pessoas despreparadas, inexperientes e imaturas nos altares, falando o que não deve, desabafando, com indiretas. Por quê? Porque não tira tempo para as Escrituras, porque não tira tempo para aprender. Você não está aprendendo a palavra de Deus somente para ensinar, você está aprendendo para você ter um padrão de vida, para você ter uma vida transformada, para você agradar a Cristo, porque a salvação, ela é individual. Cada um deve levar a sua própria cruz. Cada um tem a sua obrigação. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua obrigação. Então a obrigação de cada um é conhecer a Cristo. Não para dizer que eu sei, ou para usar o conhecimento para vanglória, para dizer que sabe, para querer ser melhor. Não, mas é para nós ter uma vida transformada. A palavra de Deus, ela não foi revelada para nós usar como debate, para dizer que sabe, e aquelas coisas todas. Não, a palavra de Deus, ela foi enviada para nos transformar, para nos mostrar o caminho. E conhecendo o caminho, ensine. Como ele mesmo diz, ide por todo o mundo, apregoai o meu evangelho a toda criatura, e ensinai-vos a guardar tudo aquilo que vós tem aprendido de mim. Então ele diz mais, nem todos, é claro, é bem clara essa palavra, nem todos, que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. É fácil você discernir isso, você interpretar isso, porque a própria palavra diz que não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Não tem como uma planta produzir um fruto, uma planta má, uma árvore má produzir um fruto bom, ou uma árvore boa produzir um fruto mau, porque
pela a árvore, conhece o fruto. Pelos frutos você conhece a árvore. Porque daquilo que está em abundância do coração, disso fala a boca. Então a própria palavra de Deus, ela nos revela a verdade. A verdade, e essa verdade nos molda, essa verdade nos liberta, essa verdade tira o fardo das nossas vidas, das nossas costas. E nós vamos tendo a certeza da nossa salvação. E a Bíblia diz, olha, não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E por quê? Porque se você só conhecer, a Bíblia diz que o melhor é você não conhecer, do que conhecer e não praticar. Eu conheço a Bíblia de capa a capa, já li a Bíblia de tantas as vezes. Sabia que quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais pecador você se torna? Quanto mais conhecimento você tem, mais Deus cobra de você, mais você é cobrado. Então, o melhor é não conhecer, do que conhecer e não praticar. E ele está dizendo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, somente aqueles que fazem a vontade do Pai. E muitos, olha a palavra, ele diz muitos, não é um, não é dois, é muitos chegarão em mim naquele dia. Chegarão em mim naquele dia, diz o Senhor Jesus, e dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome, pelo teu nome os enfermos foram curados, em teu nome fizemos maravilhas. E no verso 23, ele diz aqui, então lhes direi, ele está dizendo, então lhes direi, abertamente, publicamente, diante de todos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é fiel. Está dizendo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Cuidado, irmãos. Quem coloca a mão na tua cabeça para orar, quem vai profetizar na tua vida, pelos frutos se conhece a árvore. A Bíblia fala, tende cuidado para que ninguém vos engane. Como eu vou ser livre do engano? Como eu vou discernir as árvores pelo fruto? Através das Escrituras. Por isso que é importante o cristão ler, porque através das Escrituras você vê, você tem visão espiritual. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 10, o verso 14 e 15, diz, olha, as coisas do Espírito de Deus para o homem natural parece loucura, porque não pode entender, mas aqueles que são espirituais, eles discernem bem tudo, e eles de ninguém são discernidos. Então quando você tem um conhecimento da palavra, e você vê um falso profeta, você vê uma pessoa que diz Senhor, Senhor, mas a vida está como que eu posso dizer, não está de acordo com uma palavra que você leu, que você conheceu, que você tem certeza, você rejeita, porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como uma árvore boa produzir mau fruto e nem uma árvore má produzir bons frutos. Jesus diz na sua palavra, sede, pois, imitadores de Cristo, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou. Olha para a vida de Cristo. Se aquela pessoa, a sua vida não é de acordo, ou seja, não é parecida com os padrões bíblicos, com os padrões que Cristo nos ensina para seguir. A Bíblia não diz para você seguir o profeta tal, não. Jesus diz, sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Sedes imitadores de Cristo como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então a palavra de Deus, ela é bem clara. A palavra de Deus, ela é bem clara.
E ele diz: então lhes direi abertamente, não vos conheço, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É a desobediência. É você conhecer a Bíblia de capa a capa e não obedecer. É conhecer o que é certo, o que é errado, e ir empurrando com a barriga. E deixando ou seja, não querendo obedecer. Jesus, ele não nos obriga a segui-lo, mas ele diz: se você quer vir, negue-se a si mesmo. Se você quer vir, não é do teu jeito. Se não for para me seguir, se não for para me obedecer, se não for para fazer minha vontade, não siga, não venha, fica do jeito que está, porque é a mesma coisa, você vai perder teu tempo. Mas se você quiser vir, renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz, dia após dia, e sigam-me. Mas é tão maravilhoso porque ele diz que ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu queria ser breve nesta palavra, mas o Espírito Santo de Deus me deu palavras. E glória a Deus por isso. Que sua vida seja edificada por esta palavra e que o Espírito Santo de Deus te renove, te fortaleça e te dê capacidade para vencer o seu eu todos os dias, se esvaziando de si mesmo, para que Cristo ache espaço em você, para que Ele possa habitar, fazer morada, porque enquanto o nosso eu predominar, não tem espaço para Jesus. Quando eu faço, eu digo, eu posso, eu conheço, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus passa longe. A Bíblia diz: não sedes sábios em vós mesmos, não te estribeis no teu próprio entendimento. Então, que Deus abençoe tua vida, fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo e ore por mim, eu estarei orando por vocês. A paz do Senhor Jesus.